Olá, tudo bem? Tudo certinho com você? Espero que sim, espero que você esteja aproveitando bastante todos os conteúdos, tá? E que tenha sido bem proveitoso para você todas essas aulas, todas essas mensagens sobre direito que a gente tem passado. E hoje a gente vai seguir com o conteúdo de processo civil com mais um tema extremamente importante, tá? É um tema ligado às provas, mas não necessariamente prova tá? A gente vai falar sobre a confissão. A confissão, tá? Ela nasce de um negócio jurídico, tá? Na verdade, ela tem uma natureza de negócio jurídico. A confissão não é uma prova, mas é ligada à prova, tá? E tem efeito sobre as provas dos autos, tá? A confissão, na verdade, ela tem o efeito de demonstrar as coisas, de tornar algum fato verdadeiro, ainda que não seja uma prova, tá? O que seria em si, tá? Esse termo que a gente ouve tanto, que a gente fala tanto, o que é confessar, tá? Confessar é assumir a verdade de um fato, tá? Então, uma parte assume um fato como verdadeiro. Então, assume que praticou um ato ilícito, assume que está inadimplente, assume que celebrou determinado contrato, tá? A confissão ela vem justamente disso, dessa assunção de veracidade, de uma parte de dizer que é verdade aquele fato, tá? Por isso que não é em si uma prova, tá? É uma declaração, é um ato unilateral. Depende apenas de uma manifestação de vontade, não é bem uma prova. Porém, tem um efeito muito próximo da prova, tá? Onde que a gente vai encontrar uma definição de confissão, tá? Na verdade, é uma definição que vem da própria lei, no artigo 389, tá? 389 do CPC, que você tem aí para consulta, diz o seguinte: a confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade do fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Tudo bem? O que isso significa? Que a parte admitiu a verdade de um fato, tá? Trocando em miúdos, é isso. Então, uma definição de confissão, uma definição breve de confissão seria essa: assumir a verdade de um fato, tá? Particularmente, não entendo que a dicção legal seja a mais adequada. Na verdade, a dicção legal ela é extremamente processual. A confissão ela só é interessante processualmente considerando se ela reflete realmente nisso, em assumir como verdadeiro um fato contrário ao meu interesse. Tá? Aí sim eu sou um confesso. Fora isso, eu assumir como verdadeiro um fato que é do meu interesse, não é bem uma confissão, não serve para muita coisa, tá? Então, entendemos aqui a definição de confissão como sendo aquela assunção de veracidade de um fato contrário ao meu interesse e favorável ao adversário do ponto de vista processual, tá? Basicamente, o que eu quero que fique na cabeça, que você nunca mais esqueça na sua vida inteira, é justamente que a confissão significa assumir com verdade um fato. Tudo bem? Beleza? Ótimo, maravilha. Então vamos lá. Dentro dessa ideia de confissão, a gente tem algumas espécies, tá? São várias as espécies de confissão que vem na lei. Embora a lei se reserve um pequeno trecho do código para falar justamente de quais são as formas de confissão ou o que é a confissão em si, entendam que isso é tudo muito rico. Esses poucos artigos eles são riquíssimos em conteúdo, tá? Começa lá no 389 e segue mais alguns artigos para baixo, só que são artigos riquíssimos em conteúdo. Primeiro conteúdo muito vasto é esse de espécies de confissão. Num primeiro momento, a gente tem duas espécies básicas, tá? Com relação ao local em que é produzida essa confissão, ou a judicial ou a extrajudicial. Então a gente vai falar primeiro da judicial. A confissão judicial é aquela produzida em juízo, tá? Então já tem um processo em andamento e essa confissão é feita no processo. Não é diretamente ao juiz, não precisa ser diretamente ao juiz em audiência, tá? Mas ela é feita no processo. Preciso ter um processo em andamento e essa declaração, essa confissão,
Esse ato unilateral, ele tem que ser celebrado, ele tem que ser feito nos autos, tá? Dentro do processo, beleza? E isso pode ser feito de várias formas inimagináveis, tá? A primeira delas é a forma escrita, tá? Então, faz uma petição, digitei lá minha petição, protocola nos autos, a petição confessando, tá? Ou algum outro documento anexado aos autos contendo essa confissão escrita, tá? A confissão também pode ser oral. Quando que ela vai ser oral? Quando a gente fizer um depoimento pessoal e a parte chegar lá, olhar na cara do juiz e falar assim, excelência, eu estava no celular enquanto dirigia e não vi o carro parar na minha frente. Tudo bem, essa confissão oral é feita em audiência. A parte vai e se dirige ao juiz, tá? Tem que se dirigir oralmente, falando com o juiz, e um momento para falar com o juiz é na audiência, tá? Fora isso, quem fala é o advogado via petição, tá? Vamos imaginar, teoricamente, tá? Seria possível a parte ir até o gabinete do juiz, sentar com o juiz e falar assim, excelência, sabe aquele processo, número tal, tá aqui, o senhor marcou audiência para daqui a uns 5 dias, o autor tem razão, eu estava bêbado, foi isso mesmo, e eu estou totalmente errado. Pode fazer isso? Pode, claro que pode, o juiz pode colher a termo, isso pode, mesmo fora do dinheiro, pode. Mas isso é muito raro, isso é absolutamente muito raro, quase inimaginável de acontecer, tá? Mas, para a gente poder fechar todas as arestas, seria possível ser enquadrado como confissão oral, tá? Bom, vamos lá. Confissão espontânea. Confissão espontânea é aquela em que a parte, por vontade própria, vai até o juízo e fala, eu confesso, tá? Parte do próprio confitente. Confitente é aquele que faz a confissão, tá? Então, o próprio confitente, espontaneamente, traz aos autos essa informação de que ele assume a verdade dos fatos, tá? A confissão pode ser também provocada. O que significa confissão provocada? Confissão provocada é aquela em que no depoimento, pessoal, através das perguntas, a parte se enrola e confessa, tá? É aquela que é estimulada por outros meios que não partem do próprio confitente. O confitente não faz a confissão por livre e espontânea vontade. Ele é levado a confessar, tá? Ele é estimulado por meio de perguntas a confessar, tá? Essa confissão judicial também pode ser, na verdade, a extrajudicial também se enquadra nesses dois últimos casos aqui, tá? Ela pode ser expressa. O que significa expressa? Quando efetivamente há uma declaração de eu confesso esses fatos, ou então de uma forma provocada, tá? Fui estimulado por meio de perguntas, a pessoa profere toda aquela confissão, ela declara toda aquela confissão. É o que a gente chama de confissão real, tá? Confissão real é aquela que a pessoa efetivamente faz, tá? Falando, né? Teve uma produção, um ato positivo, vamos dizer assim, uma ação de confissão, tá? De outro lado, a gente tem a confissão ficta. Tá? A confissão ficta é aquela relativa justamente à presunção de que a parte confessou. Quando o juiz intima o depoente para comparecer em audiência, prestar o seu depoimento e o depoente não aparece, a confissão é ficta. Quando o réu é citado para apresentar a sua defesa e ele não se defende, não apresenta contestação, a confissão também é ficta, porque eu presumo que ele confessou, mas em momento nenhum houve uma declaração com essa confissão, tá? Essa confissão foi falada. Não, ela foi presumida, tá? Ótimo. E, de outro lado, além da judicial, a gente tem a confissão extrajudicial, que é aquela feita fora do processo, por um documento, por uma declaração feita na presença de testemunhas, tá? Por uma mensagem de WhatsApp. Tem que tomar cuidado com isso, a modernidade, tá? Toda esse uso de mecanismos de comunicação eletrônicos, tá? Eles geram muitas reflexões, tá? Muitos reflexos dentro do mundo jurídico. Então imagine a seguinte situação. Eu causo um prejuízo, por exemplo, eu ofendo alguém, tá? Eu xingo uma pessoa, eu e a pessoa lá,
nós tivemos, assim, entreveram, eu xinguei, ofendi muito, a pessoa ficou humilhada, sofreu muito, entrou com uma ação contra mim. E eu lá, no meio da ação, mando mensagem para um amigo meu, fala assim, aquele trouxa lá tá me processando, mas a palavra dele é contra a minha. E quer saber, xinguei mesmo, aquele otário lá. Xinguei ele, destratei ele, humilhei ele mesmo. E esse meu amigo vira e manda mensagem pro outro lá, juntando o processo, tem uma confissão extrajudicial. Evidentemente que a força da confissão judicial é maior do que da confissão extrajudicial. Por quê? Porque na judicial o juiz está vendo aquela confissão e está com o zoião dele lá em cima da confissão, tá? É diferente da extrajudicial que ele não viu fazendo, tá? A ideia é justamente essa. Como ele não viu fazendo, tá? Ele não tem muita certeza da idoneidade, então precisaria corroborar de uma forma um pouco mais robusta aquela prova com outra prova, com uma testemunha, com outra coisa do gênero, tá? Mas, ainda assim, tem uma certa força, lógico, tá? Falando em força, a gente vai falar da eficácia da confissão. Aí a gente tem um brocário latino super bonito, tá? Que diz o seguinte: Confessio est regina probatum. Ou seja, confissão é a rainha das provas. Olha que brocardo mais lindo. Olha que som maravilhoso. E olha como ele reflete com maestria o que diz o artigo 374, inciso 2 do CPC. Não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, tá? Esse artigo 374 torna desnecessária a prova toda vez que a outra parte, ou que uma parte, confessa os fatos. Ou seja, confissão não é prova, tá? Mas dispensa a produção de prova no mesmo sentido. Porém, tome muito cuidado nesse ponto, tá? A confissão, embora ela tenha esse condão de dispensar a produção probatória, ela só gera uma presunção relativa. Ou seja, ainda assim, ainda que eu confesse, é possível que provas em sentido contrário sejam produzidas. E se essas provas em sentido contrário forem produzidas, pode ser que o juiz entenda que aquela confissão não é verdadeira, que aquela confissão não condiz com a realidade, não reflete a verdade real. E se isso acontecer, o que a gente vai ter? O juiz usando a persuasão racional dele e julgando de acordo com as provas em sentido contrário à confissão e afastando aquela confissão, tá? Então a confissão não é a rainha das provas. A confissão dispensa as provas, tá? Mas, ainda assim, é possível que não seja o motivo da condenação, tá? Ou, de uma certa forma, do ganho ou da perda de um processo, beleza? Até porque, gente, eu não posso confessar sobre direitos indisponíveis. Não posso. Não pode ser algum. Por quê? Porque o direito não é meu para dispor. Embora eu use aquele direito, eu não posso abrir mão dele. Imagine, por exemplo, que eu faço uma confissão que cause um dano grave à minha própria vida ou à minha dignidade, tá? Ou cause prejuízos ao alimento e eu como menor. Tudo bem? Além disso, eu não posso confessar com validade se aquele contrato ou se aquele negócio jurídico dependesse de instrumento público, tá? Então, por exemplo, eu não posso confessar que eu era casado se eu não casei, tá? Por quê? Porque o casamento é um ato solene, precisa lá da certidão pública, bonitinho, lá público, tá? Eu não posso confessar que a propriedade de um imóvel pertence a uma pessoa se no registro público não está o nome dessa pessoa. Não adianta eu confessar, no máximo eu confesso que eu alienei a posse, tá? Ou talvez algum direito a adquirir aquele imóvel no futuro por uma outra situação, por uso capião, qualquer coisa. Mas a propriedade não, tá? Outra coisa, a confissão não atinge os litisconsortes. Então são 3 réus, 3 litisconsortes no polo passivo. Um vai lá e confessa tudo.
Esses dois não confessaram nada. Esse confessou, tá? Às vezes é até interessante. Um confessa, leva o bucho inteiro, os dois se safam, tá? Por isso que a gente pode pedir depoimento pessoal do outro réu, tá? Sou réu, peço depoimento do outro réu, tá? A ideia é justamente essa. A confissão não vai me atingir, mas vai atingir só o outro réu que confessou, tá? Tranquilo? Ótimo. A partir do momento em que a pessoa vai lá e confessa, ela não pode falar, excelência, eu me arrependi. Eu confessei, sabe o que aconteceu? Eu confessei, mas eu não queria confessar. Então eu estou me retratando. Não pode retratar da confissão, tá? Retratei da confissão é a mesma coisa que nada. Confessei, está confessado, beleza? Mas eu confessei porque estavam me ameaçando. Na noite anterior, vamos pegar aqui um La Casa de Papel, tá? La Casa de Papel, ela fala justamente, lá tem uma cena nessa última parte, aí na parte 4, tá? Em que eles coagem um agente da polícia lá para ajudar eles, tá? E eles justamente armam a cena da coação. Se o agente da polícia fosse pego, ele poderia falar que a família dele estava sob ameaça. Imagine que eu ameaço a pessoa e falo, você vai confessar, senão eu vou te matar, mano. O cara vai lá, confessa tudo em juízo, depois que ele está em segurança, ele entra com uma ação própria para anular aquela confissão. Aí tudo bem. Entendam que, como negócio jurídico, ela é irretratável, porém ela é anulável se tiver vício de consentimento, porque um dos elementos fundamentais do negócio jurídico é justamente o consentimento livre, tá? Então, se houver vício de consentimento, pode anular a confissão. Anulou a confissão e já teve sentença, vamos supor, posso fazer uma ação rescisória. Aí destrói aquela coisa julgada, beleza? Ótimo. E agora a gente vai para o último ponto, o último dos últimos pontos dessa matéria. Na verdade, é o último ponto, tá? Não tem mais. Eu prometo para vocês que já está acabando e você vai poder descansar em paz, feliz, no conforto de sua residência. Indivisibilidade da confissão. O que significa isso? O réu ou o autor vai lá, confessa tudo e fala um monte de coisa, só que de tudo que ele falou só me aproveita um trechinho. E eu quero que o juiz só leve em conta isso aqui e apague todo o resto. Não pode, tá? Todo depoimento é uma coisa só, é um blocão só, tá? Imaginem que tá tudo numa folha só, tá? Então, tem aqui minha folhinha cheia de coisas escritas, ó, um monte de confissão aqui. E nessa folhinha, repleta de confissões, eu só me interesso por esse pequeno trechinho aqui, tá? Só esse trechinho me interessa. Eu não posso aproveitar só esse trechinho. Tudo vai ser levado em conta pelo juízo. Tudo que foi dito é levado em conta pelo juízo, tá? Só que isso aí vai sofrer uma cisão, de uma certa forma, se houverem fatos novos. Ou seja, vamos imaginar que o réu vem e fala que realmente deve, tá? Mas, apesar dele dever, ele tem um direito de compensação, tá? Ele tem uma outra dívida pela parte contrária. A parte contrária também deve para ele, tá? Então, ele teria um direito de compensação. Com relação ao devo, confesso. Com relação à compensação, tem que produzir prova, tá? Não é porque ele confessou uma coisa que o restante tudo vira verdade. Tudo bem? É isso que fala exatamente o artigo 395 do CPC, tá? Eu vou fazer a leitura dele, mas vocês vão perceber que ele tem uma redação densa, tá? Uma redação difícil de entender e é justamente o que eu expliquei. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte a que quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que se beneficiar e rejeitá-la no que for desfavorável. Porém, cindir-se-á, quando confitente, a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa, de direito material ou de reconvenção, tá? Trocando em miúdos, a confissão é uma coisa só, tá? Então, se eu vou aproveitar ela como prova, para falar que a pessoa confessou, eu vou falar que ela confessou e ela declarou tudo aquilo lá, tudo que ela declarou, tá? É um bloco, tá? Eu não aproveito só trechos, só frases, é bloco, tá? Além disso, se a parte traz nesse bloco
fatos novos, questões novas, tá? Que dependam de prova, aí tem que produzir prova, então não tem valor. Daí essa parte fica recortadinha desse bloco e é destacada para produção própria de provas. Tudo bem? Beleza, gente? Então, confissão é isso aí. Confissão é uma questão muito importante no processo civil. Aliás, tudo é muito importante no processo civil. E a confissão é um grande temor das partes, tá? Cuidado com a confissão, tá? A confissão, ela gera reflexos processuais sobre as provas muito gravosos. Não é prova, mas gera reflexos extremamente pesados sobre a prova, tá? E lembrando só a pronúncia maravilhosa, o nosso brocardo lindo, que não é uma aplicação absoluta, tá? Confessio est Regina probatum. Eu queria só encerrar com essa frase, tá? Deixo aqui meu beijão para todos vocês e até a próxima.